carnaval terminou e, mais uma vez, casos de exploração sexual foram constatados no Brasil. Mas as ações para prevenção e combate a esse tipo de crime têm sido intensificadas. Nas ruas, o cenário assusta quem é pego desprevenido. Meninas que usam o próprio corpo para atrair clientes na calada da noite. Uma exploração sexual de crianças e adolescentes disfarçada, onde o algoz é o adulto interessado em ganhar dinheiro. Na maioria das vezes, as vítimas são de famílias desestruturadas e sem recursos. Um crime silencioso. Muitos desses casos só ganham voz depois de denúncia. O medo das vítimas e o lado vantajoso deste comércio são alguns dos obstáculos encontrados pelas autoridades para coibir este tipo de crime. A gente faz campanhas que são palestras, nós temos cartilhas e dessa forma a gente procura orientar a população. Também a gente conta muito com o apoio da mídia, que ajuda a fazer essa divulgação na TV e no rádio, dessas orientações de como a família deve se comportar em relação às crianças e os adolescentes, que elas podem ser sim exploradas, que essa exploração pode acontecer. Desse jeito, a prisão dos criminosos envolvidos requer um trabalho investigativo minucioso. Saber quando e onde esta rede atua é outro desafio para o combate. Isso é um problema de sociedade como um todo. Ela enaltece nas comunidades em maior vulnerabilidade justamente pelo receio que tem da família fazer a denúncia e assumir que existe um ato de exploração ou de violência sexual infantil dentro de casa, né? Quer dizer, há uma inibição na sociedade, como se revelar isso fosse pior do que denunciar. O carnaval chegou ao fim e uma preocupação começa com gosto de ressaca. É nessa época de folia por todo o país que os casos ganham destaque. De acordo com estudiosos sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, os números da violência aumentam e o Ministério Público está atento aos abusos. É um problema que nós não vamos resolver tão somente com leis. Nós vamos resolver também mexendo na questão cultural, né? Considerando que a violência sexual contra a criança, em alguns estados do nosso país, é algo assim que está muito presente na cultura local. No Distrito Federal, por exemplo, mais de 100 meninas e meninos foram abusadas e tiveram o corpo entregue ao sexo. Por isso, uma campanha teve início no DF e ganhou o resto do país. Nos aeroportos, agentes públicos e voluntários se mobilizaram para alertar sobre o crime cada vez mais comum nos dias de festa popular. A gente tem que tá acionando as instituições responsáveis, que vão responsabilizar essas pessoas que estão violando os direitos da criança e do adolescente. O mercado ilegal de usar crianças e adolescentes para práticas de sexo cresce por conta do lucro e da impunidade. De acordo com informações da Organização Internacional do Trabalho, no Brasil, mais de 100 mil casos são registrados por ano. Infelizmente, menos de 20% deles chegam ao conhecimento das autoridades, que podem tomar alguma providência. Essa é uma conduta que o Brasil ele se obriga a reprimir, né? E, inclusive o Brasil, internacionalmente, ele tem procurado se destacar. Ele sediou o 3º Congresso Mundial sobre a exploração sexual de criança e adolescente. E o país hoje tem um plano nacional de enfrentamento. É muito importante que a sociedade desnaturalize, né, essa exploração sexual. Quantas vezes se está numa beira-mar nesse litoral brasileiro e com uma situação de exploração sexual patente e a própria sociedade naturaliza. O governo federal também não cruzou os braços para o problema e disponibilizou um telefone 24 horas para que as denúncias cheguem sem dificuldades. Basta discar 100 numa ligação gratuita de qualquer canto do país para que o crime sexual infantil ganhe novos combatentes e seja investigado. No último levantamento, feito no finalzinho do ano passado, revelou que se engana quem pensa que os casos ocorrem só no Norte e Nordeste. A exploração avança e ignora fronteiras. Além da presença da Polícia Federal, é preciso ter a presença humana de pessoas que estejam atentas, formadas, preparadas para o enfrentamento dessa violência, que é muito comum nos países de fronteira também.